Jogar essa bolinha rápida aqui na abertura do programa. Vocês sabem que esse período nós estamos com a programação toda alterada, ajustada à transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Daqui a pouco o Eduardo Barão entra direto de Moscou dando o panorama de hoje da Copa do Mundo. Jogos aí importantes, jogos decisivos. A Argentina joga hoje, tentando... É o jogão de hoje, né? É o jogão de hoje, tentando limpar um pouco a barra de um empate inesperado, surpreendente com a Islândia na primeira rodada. Vamos aguardar, ver se Messi desperta para os gols, né? Para aquele locutor argentino não ficar gritando petiço de merda, desgraciado, la concha de madre, tá, te vai a Barcelona. Vamos ver se o Messi desencanta. Todo mundo na expectativa aí dos jogos desta manhã. E aqui no mundo real, da nossa bola cotidiana, três notícias positivas, oriundas da área jurídica, do judiciário, né? Ontem o Supremo Tribunal Federal tomou duas decisões, pode-se dizer praticamente. Uma está consumada e a outra está a caminho de ocorrer. Antes, deixa eu começar com a boa notícia do STJ. O STJ aplicou a restrição de foro privilegiado, expandindo, no caso, adotando a decisão emanada do Supremo em relação a essa matéria e estendeu aí a restrição do foro privilegiado a governadores e conselheiros dos tribunais de contas. Agora, para merecerem o privilégio de ter foro no STJ, os crimes de governadores e conselheiros dos tribunais de contas têm que ter sido cometidos no exercício de suas funções, seus mandatos, enfim, e também tem que ter relação com aquilo que eles fazem em decorrência dessas funções. Então, o governador que mata uma criancinha para roubar a merenda dela na porta da escola, e não acho que isso seja tão impossível assim, considerando o que são nossos governadores, ele não será julgado pelo STJ, não é um crime decorrente de sua função, né? Um conselheiro do Tribunal de Contas estadual que assaltar um banco, ele vai ser julgado na primeira instância porque não é uma atividade decorrente de suas funções. Se ele recebeu uma mala de dinheiro para decidir um voto como conselheiro, aí tudo bem, aquilo está relacionado ao exercício da função. Se o governador levar outra mala de dinheiro para fraudar uma concorrência, também será julgado no STJ, porque aquilo decorre da função que ele exerce. Só graças à função é que ele cometeu aquele crime. Não sendo este universo de crimes, governadores e conselheiros dos tribunais de contas, decidiu ontem o STJ, serão julgados na instância comum, na primeira instância, o que é bom para dar agilidade e desafogar os tribunais superiores, é isso que se quer, né? Claro que se dependerá também do rigor na análise por parte dos tribunais de justiça de cada estado. Contamos com isso para que as investigações e as decisões caminhem. A outra decisão positiva, também no âmbito da justiça, saiu do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu por unanimidade, praticamente unanimidade, a divergência única foi do ministro Fachin, por 10 votos a 1, que delegados, que a Polícia Federal também tem o direito constitucional de celebrar acordos de delação premiada com investigados. Eu não vejo razão, nunca consegui entender o porquê da resistência do Ministério Público a essa expansão da prerrogativa da autoridade federal, no caso a polícia, de agir também lançando mão desse instrumento, que é um importante instrumento para o andamento das investigações, para ampliação das investigações e para se alcançar outros envolvidos nos mesmos crimes. A delação premiada é um instituto consagrado no mundo inteiro, é um bom instituto, um bom instrumento dos investigadores, e não haveria razão, e o Supremo entendeu isso dessa forma, por 10 a 1, de deixar isto como sendo um feudo do Ministério Público no caso federal, que foi quem arguiu a inconstitucionalidade da Polícia Federal celebrar esses acordos. Está liberada a Polícia Federal para celebrar esses acordos. Esta manhã, agora, neste momento, uma nova fase da Operação Lava Jato bate no ninho tucano
no Ninho Tucano. São 15 mandados de prisão, todos eles em São Paulo e no Espírito Santo, relativos a obras do Rodoanel, que é uma baita obra rodoviária aqui em São Paulo. Desses 15 mandados de prisão, vejam, não houve uma condução coercitiva, hein? O Supremo não proibiu condução coercitiva agora, há poucos dias? Pois bem, acabaram as conduções coercitivas. Mas qual é a consequência? Tudo está virando prisão preventiva. Prisão temporária, prisão preventiva, agora vai direto para a jaula. A figura mais exponencial dessa história é o senhor Laurence Casagrande. Laurence Casagrande é um executivo muito ligado ao núcleo de Geraldo Alckmin, o presidente Geraldo Alckmin. Ele foi secretário de Transportes do Alckmin, ele foi presidente da Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, gestão Alckmin, e hoje é presidente da Dersa, também indicado pela gestão Alckmin. Ele está há 11 anos na aba do presidenciável Geraldo Alckmin. Assim como o Paulo Preto, também da Dersa, ele é uma figura que sabe-se lá o que pode contar e que possa afetar aí não só a figura de Geraldo Alckmin, como outras figuras do Ninho Tucano de São Paulo, vale dizer, do núcleo duro do tucanato em São Paulo. Pablo Fernandes está aflito aqui do meu lado. Fala, Pablo Fernandes! Não, Boechat, é que o Laurence Casagrande é ex-presidente da Dersa e atual presidente da CESP, então, da Companhia Energética, exato. Tudo bem, mas continua, a ordem dos fatores não altera o produto. O fato é que ele é uma figura muito ligada ao ex-governador Geraldo Alckmin e presidenciável Geraldo Alckmin. Vamos esperar pelos desdobramentos de mais esta fase da Operação Lava Jato. E para concluir das boas notícias vindas do Judiciário, ontem o Supremo suspendeu uma votação, mas já com 5-0, derrubando artigos da lei eleitoral emanada do Congresso, né, que pretendiam, neste caso dos artigos analisados, proibir a sátira. A sátira, minha gente, estou lendo aqui no dicionário para ficar com a definição exata, na literatura latina é uma composição livre e irônica contra instituições, costumes e ideias de época. É uma composição poética também, num outro significado, que ridiculariza os vícios e as imperfeições. Portanto, a sátira é fundamental ao exercício crítico. O Supremo começou a julgar, estou lendo aqui no Reinaldo Turolo Júnior, na Folha, começou a julgar ontem uma ação que questiona esse trecho da lei eleitoral que quer proibir rádios e TVs de veicularem sátiras e críticas a candidatos, partidos e coligações no período eleitoral. 5 ministros já votaram contra essa restrição. O relator Alexandre de Moraes disse que a lei pretende interditar o conteúdo que se pretende futuramente expressar, atribuindo-lhe supostas repercussões negativas que justificariam essa restrição. Esse ato consistiria em restrição da liberdade de expressão durante o período eleitoral, pretendendo diminuir a liberdade de opinião, de criação artística e a livre multiplicidade de ideias, com a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico indispensável ao regime democrático. Este foi o voto dele, acompanhado já até agora pelos ministros Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. Portanto, a possibilidade é que isso caia no Supremo com o voto dos demais ministros na sessão que deverá ser retomada hoje. Essa é uma bela notícia emanada do Supremo, porque impede que uma lei oriunda do Congresso Nacional, portanto do antro político, cerceie a liberdade, neste caso, proibindo a sátira na ação das emissoras de TV e de rádio durante o período eleitoral. Como é que a gente não vai fazer uma composição livre e irônica contra costumes e ideias de época, se dos costumes e ideias de nossa época na política brasileira emanam coisas como os 51 milhões de reais do Gedel, a mala do Loures, a mala do Aécio, o pedalinho do Lula e tantas outras, os aviões do Rodrigo Maia e do Eunício de Oliveira. Como é que a gente não vai satirizar isso? Não podendo estrangulá-los em praça pública, que se satirize essas figuras e os seus assemelhados. Viva a liberdade de opinião. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, toca o barco!